Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um DataCast. Eu sou o Eduardo da Data3 e hoje aqui comigo nesse episódio maravilhoso, Marcelo. Olá. Nosso amigo e colega aqui do nosso time Data3. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Mais um episódio do nosso querido DataCast. Muito obrigado, Marcelo. E também nosso convidado muito especial, Klaus. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado a vocês pelo convite, né, Marcelo, Eduardo. E minha estreia aqui, né? Vamos ver como é que vai ser aqui hoje, mas estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento, com certeza. Muito obrigado pela sua presença, Klaus. E hoje, nesse episódio especial, nós vamos falar um pouco aí do Klaus, que veio de Blumenau para cá para trazer seus investimentos. Klaus, por favor, conta um pouco da sua história aí, como é que você começou no mercado imobiliário? Bacana. Primeiro que foi... Eu venho para o litoral há muitos anos, né, desde criança, então eu tenho 48 anos, sou casado, de Blumenau. Sempre trabalhei no mundo executivo, né, muitos anos, e agora no final de carreira, um pouco perto dos 48, 50 anos, comecei a olhar com isso aqui com um pouquinho maior de cuidado, né, no litoral de uma forma geral. Mas já vinha investindo no litoral. Nunca me esqueço, o primeiro investimento que eu fiz no litoral foi um apartamento que eu comprei próximo ao mar, em Porto Belo, por R$42 mil. Né? Quanto tempo atrás? Isso foi em 2006, 2007. Foi uma época já... Uma época interessante naquela época. Eu nunca me esqueço, eu tive um trabalho para comprar, porque eu cheguei aqui para comprar e quem disse que eu achava o apartamento assim à venda, possibilidade de negócios, né? Era muito mais difícil, quem tinha não vendia. E todo mundo olhava mais o canto da praia de Itapema, né? O pessoal não olhava muito a região ainda de meia praia, já tinha um certo... Não ainda um glamour, era mais o canto da praia. O balneário estava muito mais desenvolvido também, não era tão desenvolvido como está hoje, né? Meia praia era bagunça, né? Era mais bagunça, né? E Porto Belo, cara, não era nada assim, mas eu, desde criança, eu vinha para Porto Belo porque eu gostava muito do mar. Eu vinha muito na casa de parentes e tudo, eu falei, cara, um dia eu quero ter meu espaço em Porto Belo. Nunca imaginei que ia dar esse boom que está dando aí, não imaginava mesmo. Comprei por R$42 mil. Um prédio mais antigo, ainda sem elevador. Minha grande briga do prédio é que nunca pude colocar elevador no prédio, então o prédio não tem estrutura para elevador. E agora, em 2022, 2023, a gente foi agraciado com uma permuta já no prédio, né? Então eu saí de um apartamento de R$42 mil, provavelmente com um apartamento de R$3 milhões. Né? Olha só. Então nunca imaginei que isso ia acontecer, foi uma compra assim meio que por acaso. E quando isso começou a despertar para mim nos últimos 2 anos, essa conversa de permuta já vem há 2 anos, né? Quando começou a despertar isso nos últimos 2 anos, eu falei, cara, eu preciso comprar mais, porque se eu não comprar, eu vou perder essa rampa de crescimento, né? E aí começou 2, 3 anos para cá a fazer essa questão de investimento. Então, e eu sou um cara muito de dados e fatos. Então eu pesquiso muito, fiz uma triagem muito completa da praia e de todas as possibilidades. E posso dizer para vocês que hoje eu tenho orgulho, né? Isso culminou a ser sócio de uma operação imobiliária também, né? Para trazer um pouco esse viés de conhecimento e do trabalho e desse conhecimento de uma forma geral, que acabei trabalhando com a corretora Seleto nessa mecânica, nessa consultoria de investimentos, né? Então hoje eu estou aqui com vocês, porque foi um espectro das construtoras que eu fiz a avaliação, isso falando de 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás. Então, esse é um pouco da trajetória até aqui. Não, muito bacana, Klaus. Que legal. Eu queria, Klaus, aproveitar e até comentar um pouco sobre isso. Né? 2006, 2004, 2005, ninguém vendia Porto Belo como investimento ainda. É verdade. Né? Então, se a gente chegasse e falasse, se eu chegasse como corretor, né, para ti, Klaus, vamos lá investir lá em Porto Belo, seria mais uma promessa. Hoje, eu acredito que a gente já vê Porto Belo como uma realidade, né, daqui para frente, para os próximos anos. E pegando esse gancho, né, tu também é nosso investidor, né? Eu também estou muito feliz de te receber aqui hoje. E eu queria perguntar para ti, que tem uma história bem legal, a gente até conversou um pouquinho antes aqui do podcast. Eu queria entender, cara, como é que tu conheceu a Data3? Conta essa história melhor para nós. Legal. Há 2, 3 anos atrás, quando eu fiz aquela avaliação toda de mercado, eu sempre procuro construtoras consolidadas e expoentes, pessoas que realmente eu consigo ter uma relação custo-benefício que faça sentido, né? Então, quando eu fiz aquela avaliação, eu olhei pelo menos por volta de umas 200 construtoras na região, tá?
E sim, tem as consultoras consolidadas. Contudo, elas têm a questão do custo-benefício. O que é custo-benefício? Não é só preço. É localidade, é potencial de expansão no futuro, entendeu? Então, às vezes uma consultora consolidada ela é super interessante, mas ela já tem o devido ágil e o custo-benefício correlato que acaba sendo mais para a consultora e menos para o cliente. O ideal é pegar aquela consultora expoente, que no meu ponto de vista existe um risco, né? Por outro lado, eu como investidor aposto na mecânica daquele construtor e na forma que ele vai colocar aquilo de pé e com determinada proposta de valor. Então, não foi só a Data3, eu acabei tendo outros parceiros também, mas a Data3 foi uma das parceiras que eu coloquei no hall por essa questão de vocês olharem com maior maestria, com maior tempo, aquela questão mais da região de Porto Belo, da Oronildo ali, né? Que até então, vocês vão perceber, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, não se falava muito daquela região, né? Tinha o Viva Parque lá no canto, mas aquela região que eu falo que é o entremeio, né? Todo mundo quer próximo do mar, todo mundo quer frente-mar, mas frente-mar, aquele preço, eu falo, aquele preço bacana, era quando eu comprei há 2 anos atrás, né? Agora já tem uma questão de custo e valorização, né? O entremeio ali da Oronildo, então, foi super interessante porque eu sempre quis fazer um investimento ponderado, próximo do mar e também no entremeio, na região de crescimento da cidade. E no meu ponto de vista, vocês acertaram na região e naquele entremeio, né? Então, me chamou a atenção na época vocês, porque eu queria alguma coisa com essa seriedade de expoente naquela região. Então, vocês foram uma das consultoras que eu avaliei. E depois que eu fui conversar com o Gustavo, Eduardo, depois que eu entrei um pouco para conversar com vocês, eu entendi a proficiência de vocês na construção, né? No métier construtivo. Então, para mim, eu fiquei seguro, né? Claro, é alguém que é um expoente, ele está colocando de pé, ele está se desenvolvendo no mercado. Por outro lado, o que eu tentei procurar e ver com vocês, se vocês têm experiência já nesse mundo com outros parceiros, e vocês têm. Então, tudo isso me deu segurança em trabalhar mais vocês, né? Bacana, acho que é isso um pouquinho do como é que a gente se conectou. Né? Não, tá. Até essa visão do entremeio que você comentou, foi uma coisa que nós observamos em grandes centros hoje, né, que o Porto Belo ainda não possui um grande centro micro da cidade, né, mas vai ser aquele entremeio ali da região do Wonder. E justamente o tempo, o timing ali de fechar a permuta na época em que foi fechada, apostando em todo esse crescimento da cidade, também trouxe um pouquinho daquele gostinho de comprar barato e ter todo esse crescimento envolvido e revender lá na frente com um lucro bem, bem grande. Eu acredito que seja isso que você tenha, esse feeling que você tenha visto ali, né, sentido na parte do Wonder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não é só isso, mas também outra coisa que eu notei em vocês, aí dá um certo... uma dedicatória para vocês nesse sentido, vocês sempre tentam fazer o melhor, e o melhor não só muitas construtoras aqui, não demérito com uma ou com outra, mas o interesse é o projeto e a entrega do projeto. É uma estratégia, né? Uma estratégia. É uma estratégia. Né? Eu vi vocês um pouquinho diferente, não é só o projeto, é a forma de fazer o projeto. Então isso me chamou muita atenção, eu tive dificuldade de arrancar isso dos outros parceiros de uma forma geral. Cara, esse é meu acabamento, é assim que eu quero colocar. Aqui eu percebo que não, vocês colocam realmente em pauta, e a forma de fazer é essa, a forma correta é aquela, porque é uma empresa de engenheiros, é uma empresa de arquitetos, é uma empresa de quem já sabe fazer e colocar de pé, e eu entendo, e esse é o lado bom também do expoente e às vezes da primeira opção. A primeira opção, eu sei que vocês vão querer dar o melhor, né? Então, e vai ser um diferencial no mercado. Então, essa visão de enxergar esse expoente faz sentido. E eu acabei virando um investidor que também indica esse tipo de operação. Então, eu sempre falo para os outros investidores que eu converso, né? Depende, o que você prefere, né? Você que prefere apostar naquilo que já é consolidado, mas muitas vezes é repetitivo, ou você quer apostar naquilo que é um expoente que pode te entregar um diferencial também. Então, é a forma que você embala e olha o contexto geral, né? Claro, tudo na vida tem risco, tudo. Mas, tudo que eu percebi do histórico e da dinâmica de vocês, para mim fez tudo super sentido. Aproveitando que tu tá nesse assunto, Klaus, tu tem alguma dica para quem investe na praia?
alguns pontos para a pessoa observar, que tu vê que são, tipo assim, é decisório. Né? Se tu quer usar a praia, então o que tu vê no apartamento? Se quer para investimento, se é para aluguel? Pode falar um pouquinho para nós? Critérios ou cuidados, né? Vamos lá. Acho que primeiro ponto, para que você quer? Né? Vamos lá. Vou falar do Klaus quando ele iniciou, em 2006. Eu queria o meio da praia em Porto Belo, próximo ao mar. Esse era um ponto, porque eu sempre virei naquela região, conheço Porto Belo de ponta a ponta, e eu sei o quanto o meio da praia, o mar é bacana, o mar é limpo, é gostoso de usar e usufruir. Bacana? Eu sei que as benfeitorias elas estão nos extremos, nos piers. Eu acho que agora com as obras de pier, por exemplo, vai melhorar muitas qualidades de qualidade da água, banho, etc. naquelas regiões. Mas naquela época que a gente tinha as bordas que eram mais poluídas, né? E o centro que era super bacana. Então eu queria no centro. Quando eu comprei, então eu queria para uso, mal se eu sabia que eu comprei uma autorização ótima, que agora virou uma permuta que vale super a pena. Bacana? O ponto é, primeiro local para que você quer. Então, tem pessoas que querem para usufruir como investimento. Bacana? Então eu sempre falo, é prova de consumo. Se você entra num lugar que você gosta, você consegue vender melhor depois. Então, primeira coisa, você se sente bem naquela região? É uma região que você vê valor, você tem como prova de conceito? Por exemplo, eu sei vender muito bem como prova de conceito e estilo de vida o meio da praia. Então, eu gosto do meio da praia. Né? Tem gente que gosta mais de meia praia como prova de conceito. Tem gente que gosta mais do canto da praia de meia praia como prova de conceito. Né? Então, a prova de conceito, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco destoar da visão da massa, né? Porque cresce muito o preço de metro quadrado. Então, às vezes a gente comprar também no meio da praia, como eu falei, e naquela região, pode ser que muita gente tenha essa atração, quem chegou primeiro vai ganhar mais, mas quanto mais a pessoa insiste ali, mais ela vai pegar o preço por metro quadrado, né? E com o tempo você tem que olhar o outro expoente. Então, por isso que eu falo da Ironildo, daquela região, né? Então, hoje é olhar principalmente localização. Ver localização, dentro daquela localização, você fazer uma peneira de parceiros, que eu falo. Não falo nem em consultoras, porque tem incorporadoras, né? Depende muito do modelo. E dentro desse parceiro, procurar o melhor trade-off, quer dizer, a melhor colocação entre eles, né? A locação entre eles a colocação entre eles. A colocação entre eles é somente preço? Não, eu sempre olho o desembolso que eu vou ter versus como eu quero rentabilizar no futuro, né? Puxa, mas pensar em futuro agora é muito difícil, né? Depende, eu sempre falo, para você medir futuro você tem que medir passado. Então vai lá, mede passado, faz a estimativa e vê futuro. Bacana? Então eu sempre falo para as pessoas, puxa, comprar um imóvel perto do mar, na Tílio Fontana, por exemplo, que eu conheço bem em Porto Belo, frente mar, por 3 milhões, vale mais no futuro do que eu comprar um de 700 a 800 mil na Oronildo? Depende. Depende para o que é um... Depende do fluxo que eu pago, depende para quem vai ter o desejo de comprar isso no futuro, até onde eu quero levar esse fluxo, né? E às vezes o tempo de obra também é pior. Então depende do tempo de consolidação da obra, né? Então, ou vale mais a pena comprar 3 no Oronildo? Então tem que fazer esse tipo de análise. Depende da sua proposta e o fluxo. Às vezes comprar 4 com custo-benefício menor, com preço, um ticket médio menor, você tem uma condição de vender com maior recorrência, porque vender 4 é mais fácil vender um do mesmo valor, né? Se você quer para investimento. Então, às vezes eu falo, é muito engraçado, porque muitos falam para mim, se aparecer um negócio de 3 mil metros quadrados na Tílio Fontana, eu compro. Eu falei, esse eu compro também. Eu compro de olho fechado, né? Mas o prédio deve estar caindo, deve ter algum outro problema, porque é impossível achar isso nesse momento. Mas não quer dizer, por causa disso, que a gente não tem que ter olhado para o crescimento e para o investimento. Aqui sempre vai crescer. Uma coisa é fato. A gente tem um pedaço de mar aqui, que é a Costa Esmeralda, que ele é reduzido. Então, na minha visão, é a mesma proporção hoje de meia praia e Morretes. Essa região nossa de meia praia até Porto Belo, quer dizer que para mim vem do início da BR até a frente mar, e olhando Porto Belo, é o início lá da Tílio Fontana
até o final da Euronew daqui, que é a mesma paralela, é o que a gente tem aqui em Itapema. Essa é a tendência para o futuro. Muita gente me pergunta, mas eu vou levar até o final? Quem vai te dizer isso é a jornada. Então vamos lá, eu investi em 2000 em total de 5 apartamentos, né? Fora os de permuta e alguns parceiros. Eu agora, depois de 2, 3 anos, eu comecei a colocar esses apartamentos à venda no mercado, mas eu já me planejei para isso. Então muita gente se afoba, muita gente investe e acha que em 3 meses já vai colocar à venda. Eu sou muito mais de um processo de recorrência e de avaliação de mercado. É como ter uma empresa, né? É como ter uma empresa. Então, se você tem 5, põe um para vender, põe 2, sente o mercado, que às vezes a remuneração desses 2 paga o restante dos outros 3. Muita gente fala aqui dessa questão da recorrência de sessão, eu acho legal, só que assim, não é só para botar dinheiro no bolso. Muitas vezes, com o dinheiro de 2, você paga 3. E no final do dia você não desembolsou tudo que precisava desembolsar. Então é uma questão de controle de caixa, mas nesse tempo você tem que saber controlar o caixa. Né? Qual é melhor vender ou não? Depende do expoente de mercado. Depende do momento. Né? Ainda é na frente do mar, ainda lá no Donildo, ainda na minha praia, ainda no Morretes. Então eu tenho clientes meus que tem um pouquinho Morretes, um pouquinho bem menos meia praia e uns 5, 6 em Porto Belo. Né? Qual a tendência desse pessoal? A tendência pessoal é entender o mercado. Legal. Pegando o gancho, então hoje, pelo que você falou, eu entendi que a gente está no momento de comprar, então, né? Manter. Se eu tenho um apartamento perto da praia hoje com alargamento e iminência, em 2 anos, 2 anos e meio, a gente está aí para ter um alargamento lá em Porto Belo, tanto em Itapema também. Então, se eu tenho um apartamento próximo à praia, acho que é melhor eu segurar um pouco, que eu vou ter uma boa valorização. Mas o que eu faço com o meu dinheiro hoje? Deixo de investir? Não. Acho que também dá para investir na Ironildo, né? Eu tenho a regra dos 70-30. 70% de tudo que eu tenho para poder mexer, para fazer liquidez, né? E 30% hoje eu tenho como regra investimento em imóveis. Então assim, multiplicar o patrimônio. Vamos supor que tudo que eu faço eu tenho lá em torno de sei lá, com as empresas tudo e com a divisão de lucros em torno de 50 mil por mês, por exemplo. 10% é 5, ou seja, 30% é 15 mil. O 15 mil paga alguma coisa em imóveis para o futuro. Entendi. Essa é um pouco da regra. Muita gente põe em criptomoeda, eu também coloco, mas eu nunca coloco a proporção de 30% em cripto, por exemplo. Sim, sim. Então eu ponho um valor muito pequeno para não ter risco. Que é meio mais volátil, né? Então, mas cara, e o resto eu tenho para liquidez imediata. Assim, liquidez não só imediata, mas eu posso investir em outras coisas, eu reinvisto nos meus negócios. Tem um patrimônio guardado em dinheiro para comprar uma boa oportunidade, uma galinha morta, que nem a gente chama, né? Eu assim, de galinha morta, ela vale a pena. Mas hoje o que eu digo até para os investidores, tu tem que fazer a conta da Selic. Sim. Então, assim, pensa que está comprando uma coisa à vista que você não tem na mão. Ela é atrativa no anúncio, né? Mas na hora que você faz o pagamento... Ela não é líquida, né? Daquela gramatura, Porque tem que fazer conta. No ponto de vista real é assim, você deu 500 mil, 600 mil à vista e você não vai vender amanhã. Você poderia, mas você não vai. Você tem que esperar 2 anos. São 2 anos de rentabilidade sobre 500 mil que você não vai ganhar. Né? Então, tudo isso o investidor tem que fazer conta, tem que ver. Me parece... Sempre tem um ditado, né? A minha esposa que não escute isso, mas não adianta. Senão esses 15 mil você gasta com outra coisa. Você vai gastar em outra coisa. Então, acaba sendo uma poupança, acaba sendo um compromisso em cima de uma aposta de uma coisa que no futuro vai rentabilizar. Mas assim, muita gente fala, e se não rentabilizar? Gente, vamos lá. Se eu colocar em renda variável, eu tive uma situação agora, coloquei em 6 meses, em 1 ano, eu fui o único cara que investiu em a renda variável em Vale do Rio Doce, por exemplo. Investi em Vale, venda em call e put, quer dizer, venda na compra ou venda na venda. Né? 1 ano, gente, ganhei 7%, 8%. Foi uma aposta, eu teria ganhado 10%, né? Mas apostei 7%. Na praia, para dar só 7% ao ano é uma dificuldade. Assim, 7% ao ano é lá, talvez lá atrás do fim do Morretes, talvez. Né? Mas o normal aqui é 15, 18, 20, né? Isso nunca foi diferente. Né?
Mas será que realmente vai realizar isso lá no futuro? Cara, que você perca de 20 e perca para 15. Você também não precisa ser ganancioso e querer ganhar 20. Né? Mas veja, colocando em risco hoje, você tem às vezes muito mais risco. E lá você tem um bem lá no final da frente. No final, e historicamente imóvel vale mais que dinheiro, né? No Brasil, isso. Exato. Acho que o risco que você tem é essa avaliação inicial dos expoentes. Né? Aí muita gente fala, então talvez se colocar dinheiro numa consolidada no mercado também dá no mesmo. Dá, mas a chance de você ganhar 7, 8% daí aqui é grande também. Porque já está todo o custo dentro daquilo, né? E isso reflete no valor de mercado. Ela tem toda a razão em cobrar aquilo. Tá tudo certo, né? Só que lá na frente também talvez você vai ganhar 8 a 7. Então tem que ver, a 8 a 7 talvez o que vale mais a pena? Um expoente ou alguém consolidado? Nada contra os consolidados, tudo vai ganhar. Lógico, gente, pensa no meu próprio exemplo de 2006, R$42 mil. Esquece a pergunta. Meu prédio lá, botaram à venda semana passada, 980 mil apartamento. Então, 2006, 42, olha quantas vezes ele dobrou de valor. É um crescimento exponencial, né? Isso vai parar ou não? Bom, a gente olha Balneário. A gente está ainda 30%, 40% do potencial de Balneário. A gente não chegou lá. E muita gente compara, puxa, a gente já virou uma Balneário. Não virou. Não, ainda não. Não chegamos nem nos pés de uma Balneário. Isso que dá, na verdade, isso que dá potencial para o investimento, né? Que nem a pergunta que eu ia fazer então se você tem um imóvel próximo à praia com alargamento, com as mudanças, é o seguro, e eu estou no momento de investir em imóveis como o Wonder, né? Que você tem um investimento, que é ali mais próximo à rótula, porque vai ter um crescimento de infraestrutura, vai ter um crescimento de emprego, geração, necessidade de moradia, onde você vai ter um produto à venda ou para alugar. Então, nós temos uma possibilidade de negócio que ela está em crescimento. É isso que eu queria chegar na minha pergunta. Não sei se tu concorda com isso, Klaus. Eu concordo. Por isso que diversificar um pouco o investimento. Claro, também tem o próximo mar, tem. Né? Mas também tenho numa região que tem um custo-benefício, olhando locação e futuro crescimento, também tem. Né? Muita gente me pergunta, e o Viva Park lá atrás? Gente, são apostas. Né? A gente entra lá dentro, parece que eu estou em Orlando. É verdade. Então, assim, o conceito de quem montou aquilo lá é super interessante. Vai virar, vai dar rentabilidade, porque a rentabilidade mesmo e a forma daquilo rentabilizar é no futuro. Não só na mão do consultor, é na mão do investidor que botou dinheiro lá. Né? Mas estão colocando. Isso tudo ativa a região toda. Daqui a pouco na região ali próximo ao Wonder tem um shopping, tá? Tem grande chance de ser um grande shopping ali. Puxa, super acertado. Porque eu sou de Blumenau. Todos os empreendimentos que estão perto de shopping triplicaram a valorização. Mas lá na praia não triplicou. Sim, é que aqui teve a sorte de ter o shopping do lado. Tem demanda, né? E o shopping também aposta nisso, né? porque até falando de Blumenau, eu conheço um pouco lá também, é muito interessante a proposta do shopping, o que ele faz na região, porque ele abastece duas frentes, que é um público mais elevado para consumo e também atende o público que trabalha dentro do shopping, das mais variáveis faixas salariais, né? Mas o shopping em si ele é um investimento muito interessante porque ele movimenta muito a cidade, movimenta muito mesmo. E lá dentro, você trabalha uma cadeia de consumo também isolada, que você não depende de temporada, essas coisas. Então, quando vem um shopping consolidado e se instala, e ressalta o shopping consolidado, né? Ele vem e trabalha isso praticamente sozinho. E quem colhe é toda a região. E o fato do Wonder estar ali do lado e também o próprio Viva Park seria um respaldo para isso, né? Já casa certinho com essa proposta. Então é muito bacana essa vinda desse tipo de instalação para a região de Porto Belo. Quando eu fiz a avaliação ali de vocês e principalmente da região, eu olhei tudo isso, né? Eu falei, puxa, não faz muito sentido o crescimento central de Porto Belo estar localizado lá em Porto Belo, na região próxima ao mar. Não faz sentido. Aquilo lá tem um gargalo, uma dificuldade de chegar, eles vão ter que vir para cá. Vindo para cá, não faz sentido fazer como o erro de Meia Praia e Canto da Praia em Itapema. Colocar também próximo ao mar, ali é um crescimento próximo ao mar, não é o lugar digamos, das autarquias estarem ali.
Também não vai ser a visão de Morretes também, vou colocar tudo lá atrás, mais próximo da BR, também não vai. Então, a região mais próxima de Meia Praia poderia ser uma região, mas ela já está bem populosa aqui. Então, aqui já tem muito empreendimento e a área agora aqui não tem mais. Me parece fazer mais sentido naquela área do Wonder, do Viva Park, naquela área lá. Naquela área faz mais sentido ter uma... Tipo, digamos assim, quer ir para a praia, vai. Quer ir para a região mais de centrinho e lugares para ir, acesso a BR... tem um lazer. E o lazer, etc., é aqui. Então, essa é a aposta, é a visão que eu tenho de crescimento naquela região. E é aquela história, tem que ir regando. Vai regando a planta, 2 anos atrás era uma semente. Agora já está um broto, já está crescendo, já tem um corpo. Então, vai regando e depois vende a planta. Né? Vê onde é que ela vai chegar e vende. Então, essa é um pouco da ideia. E essa localização central dele, nós vemos isso como um grande benefício, porque ele pode não sofrer a maior valorização pontual de um efeito externo. Por exemplo, vai ter o alargamento. Vai sofrer um aumento? Vai. É mais do que os frente e mar? Não, mas vai sofrer. Tem a questão do Viva Park nas proximidades, que vai gerar um público diferenciado também. É próximo ao Wonder, vai sofrer valorização? Com certeza. O shopping vai espirrar ali também. Então, o fato dele estar no meio faz com que ele seja mais sensível a essas valorizações positivas. E também pelas questões de praticidade, né? Trânsito e deslocamento ali tem essas facilidades também. A gente pode falar isso como eu falei antes, das regiões dos grandes centros, né? É por isso que o que valoriza mesmo o imóvel seria essa praticidade. Claro que existe um padrão ali de acabamento e conforto que a pessoa precisa, né? Mas a grande jogada é estar bem localizado. E ali foi isso que nós colocamos as fichas ali no Wonder. Batemos muito nessa tecla, ali naquela localização. Muito legal, muito legal. Então tá bom, Klaus. Já entendemos que você gosta de Porto Belo, gosta aqui da região. E veio de Blumenau, que é uma cidade maravilhosa também, mas está se alocando para cá, assim esperamos, né? Vamos ver. Deixa eu esperar a filha se desenvolver um pouco mais e concluir as coisas dela, isso faz sentido. E eu estou entrando no ritmo da aposentadoria também, então... Não, maravilha. E usando as palavras do Marcelo, o nosso agradecimento por você confiar aqui na Data13 e estar conosco, não só agregando a sua experiência de investimentos para nós como profissionais, né? Mas também vindo do caráter de investidor, que é muito importante. Obrigado por confiar em nós. Mas fala para nós agora o que mais te chamou a atenção no relacionamento, a porta aberta aqui que você tem aqui conosco, que eu falo por mim, inclusive, não é uma particularidade sua. Nós atendemos sempre as pessoas que querem se aproximar da construtora, nós damos essa abertura também, porque nós colhemos muito a partir desses relacionamentos. E de igual foi com você. Então você vem agregando bastante informações para nós, mas conta o que mais chamou a atenção para você nesse relacionamento conosco. Boa pergunta. Legal. Boa. Primeiro, que tu conhece o Blumenau? Não é por causa disso, não. Mas o primeiro ponto assim, o que eu posso dizer, Eduardo? A simplicidade, né? O caráter, acho que é muito importante. A gente percebe isso, que aqui não tem um certo estrelismo, né? Eu acho que isso é bacana. Isso é natural de um expoente, alguém que tem garra e quer seguir atrás e quer crescer. Eu diria, vocês não são imaturos, mas não são aquele expoente que está cansado, está no final, cabeça que ainda fechada. Não tem, não só cabeça fechada, mas assim, acho que eu vou mais 2, 3 anos ou mais 5 anos e deu, né? Eu vejo uma parceria de longo prazo. Então, assim, lembrando, a gente faz relações de parceria aqui de 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Então, tá muito legal, assim, no sentido de você... Eu aposto muito que vocês vão... A gente vai estar daqui a 20 anos fazendo isso com recorrência. Para mim faz muito mais sentido como investidor estar dentro de uma consultora que eu consigo manejar os meus negócios e crescer junto, do que ter que trabalhar com 50 e não saber direito como manejar isso, e ter que trabalhar muitas vezes o ego de todos eles diferentemente, né?
Então, assim, o que eu vi em vocês? Abertos a negócios, do lado do cliente, entendendo a necessidade do cliente, tentando resolver a melhor forma para o cliente. A assessoria que vocês têm hoje, documental, etc., funciona super bem. Parece bobo, mas é uma coisa que do lado de cá, eu já falei com os outros investidores e clientes, isso incomoda, né? Na hora de ver um catálogo e vender, tudo bem. Na hora de fazer o processo, no meio do caminho dá vontade de desistir, né? Então, a gente percebe essa organização de vocês, porque vocês já trabalham com parceiros hoje, e vocês aprenderam nesse processo, então essa organização de vocês fazerem o começo, meio e fim tem cada vez me dado mais tranquilidade, né? Então, por exemplo, eu quando apostei no Wonder não tinha catálogo, né? Agora tem o catálogo, tem tudo que está lá dentro, a forma que vocês estão se posicionando no produto, para mim já é uma vitória, já é uma primeira barreira vencida, né? Então continuem assim, eu acho que é importante criar essa aproximação em relacionamento, né? Muita gente fala, mas depois que crescer, depois que mudar a chave para um desses grandes, talvez mude. Talvez não. Talvez vocês entendendo como o mercado está hoje, vocês vão continuar perpetuando dessa forma, com essa serenidade. Aquela história até que um tempo atrás, Gustavo também, o próprio você, Eduardo, comentou, a gente prefere crescer com consistência do que atropelar, né? Para continuar mostrando qualidade, continuar mostrando crescer a nossa reputação, né? Então essa é a aposta. E fora que eu percebo às vezes muito aqui na região de uma forma geral, e a gente vem de Blumenau, né? Então Blumenau tem uma proficiência construtiva muito bacana. Sim. Tem mesmo. Eu já comprei muito lá, já investi muito lá. Quando você senta com um cara de um consultor sério lá, cara, é diferente o atendimento. É totalmente diferente. Cara, primeiro que o dono já conhece bem de tudo, né? O engenheiro dele está junto e fala sobre tudo, né? Então você sente, não é só segurança. Você sai de lá, puxa, eu já aprendi um monte de coisa. Os caras são bons mesmo. É uma troca, né? É uma troca. É que lá é mais empresário, né? Isso. Não é o pessoal sobrevivendo e brigando. Eu quero chegar nesse ponto que eu vou enlaçar com vocês, né? E quando eu vim para cá eu senti essa dificuldade. Falei, cadê o profissional? Cadê, né? o cara XPTO de Blumenau aqui? O cara que faz isso, né? Eu vi isso em vocês. Então, isso hoje eu percebo em vocês. Então, não sei se é por causa da contaminação, porque vocês também são de lá, e uma boa parte da família e conhecem, né? Mas isso ajuda bastante. Não sei se porque o Vale Itajaí é um pouco assim, a galera lá nesse ponto é profissional, né? Às vezes não tem os prédios mais lindos como tem aqui, mas, cara, os caras sabem a forma de embalar o negócio, né? E isso vocês estão de parabéns. Isso é uma coisa que vocês deveriam vender consultoria por aí, porque é uma dificuldade que hoje eu tenho. Nem todo mundo consegue entregar isso dessa forma, tá? Não é só um catálogo, um corretor, um gestor de construtora vendendo um produto, né? É o todo que eu falo, é o conjunto da obra. E isso em Blumenau eles fazem muito bem, muito bem. Às vezes eles têm mais dificuldade até de fazer o catálogo e vender o produto. Mas eles vendem o know-how deles, o que eles põem de pé e como e quando, né? Aqui às vezes eu vejo um pouco o contrário, é mais produto e catálogo e incorporação do que necessariamente o como, né? E vocês como assim estão sensacionais, né? Então, muito obrigado pelas palavras. Opa, que obrigado é a vocês. muito importante para nós, pode ter certeza. Aqui o pessoal, o que nós sentimos, né? Vivendo aqui, principalmente nós moramos aqui há muito tempo também, é que se dá muita importância ao que acelera a venda e o processo a gente vê depois, né? Vamos vender, depois a gente vamos vê. acelerar e depois a gente vê. E eu não falo só da parte construtiva, eu falo também da parte documental. A gente sabe aí, muita gente com o rabo preso que não dá essa importância e já devia estar resolvendo lá antes de estar com o catálogo em mãos. Então, tem a gente sabe dessa carência também no mercado e também a importância, né? Porque não estaríamos fazendo só porque a gente vê isso como carência do mercado, mas é porque é uma necessidade. É uma etapa do processo, de um dos diversos processos que nós temos aqui na empresa, é esse passo a passo documental. Inclusive, finalizamos há pouco uma assessoria muito importante, que de uma
personagem aí do mercado que vai participar em outro episódio conosco, que agregou muito. Então tem mais novidades aí, inclusive de lhe informando de melhorias dentro da nossa empresa. Que legal, que legal. Então, Klaus, te agradeço por aparecer aqui com a gente nesse momento. Obrigado. Agradecer o teu tempo, a tua confiança também em investir na gente. E vamos trazer mais pessoas para o nosso grupo, né? Edu, muito obrigado também por estar aqui comigo hoje. Estou muito feliz pelo convite mais uma vez. É isso aí, vamos para a próxima. A todos que nos assistem, um grande abraço, obrigado pela companhia e vamos para a próxima.